Com relação às definições, a gente pode entender que vegetariano é aquela pessoa que não consome carne de qualquer tipo. Então, quem consome carne branca, por exemplo, peixe ou frango, não é vegetariano. O vegetariano exclui todos os tipos de carne da sua dieta. Substituir a carne é bastante simples. De forma prática, 100 gramas de carne são trocadas por uma concha de feijão. Eu deixo esse gráfico para a gente discutir um pouquinho. Estou colocando aqui para vocês as substituições da carne. Então, a gente tem do lado esquerdo a quantidade em gramas de carne e qual é a substituição em termos do grupo dos feijões. De forma prática, 100 gramas de carne é uma concha de feijão ou 7 colheres de sopa do feijão cozido. Mas dentro da dieta vegetariana existem algumas outras classificações que a gente pode utilizar. Então, o indivíduo pode, por exemplo, ser ovo-lacto-vegetariano, ou seja, é o vegetariano que também usa ovos e laticínios. Ele pode excluir os ovos da sua alimentação, ele vai ser chamado de lacto-vegetariano, ou seja, ele utiliza os laticínios, mas não os ovos e, obviamente, não as carnes. Existe uma outra classificação que é menos comum de encontrar, mas é um indivíduo que ele vai retirar os laticínios da sua alimentação e vai manter os ovos. Ele é ovo-vegetariano, utiliza ovos e os demais alimentos do reino vegetal. E existe o outro grupo, que cada vez cresce mais, que é o vegetariano estrito, porque ele é estritamente vegetariano, ou seja, ele não utiliza ovos nem laticínios na sua dieta. E dentro desse mesmo padrão de alimentação, sem nenhum derivado animal, tem o que nós chamamos de vegano. O vegano, nutricionalmente, ele vai seguir a mesma dieta do vegetariano estrito, só que ele também vai procurar no seu dia a dia não utilizar nada que seja oriundo dos animais. Então ele não vai usar alguns produtos com lã, com seda, não vai usar cosméticos que foram testados em animais ou que tenham substâncias animais. Então essa é a classificação básica que a gente tem e ela induz a um erro muito grande. Ela induz ao erro de que a retirada de alguns desses grupos podem provocar algumas deficiências. Por exemplo, é comum a pessoa pensar que na hora que você tirou os laticínios da dieta, você vai ter uma deficiência de cálcio. Ou na hora que você tirou os ovos da dieta, você vai baixar muito o seu consumo de proteínas. Isso é um mito pelo seguinte: quando a gente avalia o reino vegetal, ele é composto por vários grupos diferentes. Então, dentro do reino vegetal, eu tenho os cereais, arroz, milho, trigo, centeio, que podem ser integrais ou refinados. Nós temos as batatas, e aí vai incluir inhame, cará, mandioquinha, batata doce. Nós temos os legumes, cenoura, abóbora, berinjela. Temos as verduras, rúcula, couve, agrião. Nós temos as frutas todas, frescas ou secas. Nós temos os feijões, que são o grupo das leguminosas, e isso inclui então todos os feijões, as ervilhas, lentilhas, grão de bico, o tofu pode entrar aí também. Temos as oleaginosas, que são as nozes, amêndoas, pistachos, castanhas. Temos diversos condimentos vegetais e nós temos o grupo dos óleos, que podem ser utilizados também. O que é interessante é que dentro desse universo de alimentos, a pessoa pode combinar isso de formas muito distintas. Uma pessoa pode, por exemplo, escolher fazer uma alimentação, seja vegetariana ou não, com elevado teor de alimentos processados, cereais brancos, arroz branco, pão branco, refrigerante, doce. Então ela está usando esses alimentos de uma forma menos saudável. Ou ela pode fazer uma combinação onde ela vai utilizar os alimentos integrais, vai tirar tudo que é processado, e ela ainda pode usar esses alimentos com proporções completamente diferentes. Você pode fazer um prato de feijão com arroz ou de arroz com feijão, dependendo da proporção que você escolhe. Então, o que vai determinar a quantidade de nutrientes que você ingere é a forma com que você combina o alimento, e não esse rótulo. Esse rótulo de ovo-lacto-vegetariano, lacto-vegetariano ou vegetariano estrito, ele vai servir única e simplesmente para que um profissional de saúde possa saber o que ele vai prescrever ou não para você na hora de montar um cardápio. E para você se definir frente a situações onde você quer dizer o que você come no seu dia a dia. Mas em termos de qualidade nutricional e saúde nutricional, esses títulos, eles não dizem nada.